Oi, boa noite. Boa noite, vou compartilhar a tela aqui. Eu achei até que estava dando algum problema no meu celular, que tá tanto tempo assim que não tá aparecendo nada. Wesley, na sexta-feira eu só vi o recado que não ia ter aula, já era quase 9h30 da noite, porque eu saí, que foi aniversário do meu filho, cheguei tarde, não tinha nem visto. Vê se você está conseguindo ver a minha tela agora. Tá tudo preto. Tá só com o seu nome. Oi? Agora tá. Porque tava tudo preto só com o seu nome, agora tá. Foi? Foi. Tá. Vou mutar, tá? Pra não Então, na atrapalhar. última aula eu não Tá bom. Fala, pode falar. Na última aula eu não consegui dar a aula, mas eu gravei. Eu não sei se você chegou a assistir, que era sobre matriz. Não assisti não. Eu não assisti não. Mas depois eu olho, amanhã eu trabalho, amanhã eu olho. Em casa fica difícil fazer as coisas. Então, vou dar Assim. só uma pincelada, porque a matéria de hoje seria a continuação, entendeu? Uhum. Deixa eu lembrar aqui onde eu parei, acho que foi matriz inversa. Beleza. Amanhã eu olho com calma. Você lembra de matriz? Cara, vou falar a verdade, eu não lembrava era de nada. Nada versus nada. Então, Mas eu as gosto assim de matrizes, ver. as matrizes elas são muito usadas computacionalmente, né, para fazer cálculos mesmo de multiplicação, de soma e resolver problemas mais complexos. Porque quando o computador usa a matriz, ele faz as contas mais rápido. Tem só uma aplicação prática para você conseguir visualizar. E aí, o que seria uma matriz? Uma matriz ela é definida por dois números, mn naturais, não nulos, e a gente diz que é matriz M por N. Aí aqui ele chamou de tabela, né? Toda tabela M formada por números reais distribuídos em M linhas e N colunas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma matriz. Ó. O M aqui é 2 e o N é 3. A gente tem duas linhas e três colunas. No segundo exemplo, a gente tem três linhas e duas colunas. Uma linha, quatro colunas, três linhas e uma coluna. Quando a Agora eu matriz, estou lembrando disso. lembrando, quando a matriz ela tem o mesmo número de linhas e colunas, a gente diz que ela é uma matriz quadrada. Tá? Só uma nomenclatura mesmo. Matriz quadrada, você sabe que se a gente falar assim, uma matriz quadrada é de ordem 2, a gente sabe que é uma matriz 2 por 2. Tá bom? Ordem 3, 3 por 3. Por aí vai. Então, aqui ele está falando que como a gente representa os elementos da matriz. Cada valorzinho aqui na matriz, ele tem uma linha e uma coluna certa, né? Por exemplo, o primeiro elemento aqui é o A1. O que ele está querendo me dizer esse A1? Que ele está na primeira linha e na primeira coluna. E esse A12? Primeira linha, segunda coluna. É sempre linha e depois coluna. Tá? A22, segunda linha, segunda coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. Até AMN, né? Conseguiu entender? Os índices aqui? Sim. Aí a gente genericamente fala que é A e J, né? Como É que ele assim? fala A e J, ele fala aí. Anotação, né? Genericamente. Tá. I é o número da linha e J é o número da coluna. Beleza. É que ele fala de algumas matrizes especiais. Matriz linha é quando você tem uma linha e N colunas. Matriz coluna é quando você tem M linhas e uma coluna só. E a matriz nula é a matriz que é toda cheia de zero. Aí aqui ele deu dois exemplos. Aqui no início ele dá um exemplo de matriz linha, tá vendo? Uma linha, N colunas, 4 no caso, e uma matriz coluna. Então a matriz linha ela tem uma linha e a matriz coluna ela tem uma coluna. Basicamente isso.
E a matriz nula, ela é toda feita de zero. Todos os elementos são zero. E aí ela pode ser de qualquer ordem, 2x3, 2x2. Tá moleza, né? Assim tá tranquilo. Tá. Aí tem algumas outras definições que são importantes pra gente. Diagonal principal vai ser sempre essa diagonal aqui, onde eu tô com os números circulados, tá? Tem o 8, 4 e 3. E a diagonal secundária vai ser essa com menos 1, 4 e menos 7. Aqui a gente tem um outro exemplo, diagonal principal e da diagonal secundária. Então, diagonal principal, 0, 5, menos 1, menos 6. Diagonal secundária, menos 3, 9, 6 e 3. Aí tem outra definição. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Uma outra definição que ele fala aqui, que é a matriz diagonal. A matriz diagonal, ela é definida por elementos quaisquer na coluna principal, sendo que todos os outros elementos que não estão na diagonal principal são zero. Só que a gente tem vários exemplos, inclusive a matriz nula, né? Mas comumente a gente vê mais como 1, o 2 e o 5. A gente diz que essa matriz é uma matriz diagonal. Tá bom? Matriz unidade ou matriz, a gente chama mais de matriz identidade. É quando a diagonal principal ela é feita de 1 e todo o resto é zero. Então aqui a gente tem uma matriz identidade de ordem 2, de ordem 3 e de ordem 4. Isso aqui vai servir mais para frente quando a gente for falar sobre multiplicação de matrizes e outras coisas. Quando a gente pode dizer que uma matriz é igual a outra? Quando exatamente todos os elementos nas suas respectivas posições, por exemplo, o A11 precisa ser igual ao B11. O A eu estou chamando os elementos dessa primeira matriz e o B os elementos dessa segunda. Então, quando A1 é igual a B1, A12 é igual a B12, A21 é igual a B21 e A22 é B22, então a gente pode dizer que essa matriz é igual a essa. Se algum desses elementos aqui já for diferente, então a gente não pode dizer que é igual, tá? Então, para uma matriz ser igual a outra, ela precisa que todos os elementos nas respectivas posições, né, nas mesmas posições sejam iguais. Tranquilo? Tranquilo. Eu tô falando Por um pouquinho enquanto eu tô até rápido. gostando, porque matemática nunca foi o meu forte. Eu tô falando um pouquinho rápido porque, na verdade, a gente precisa avançar um pouco a matéria, mas se eu te falar alguma Sem coisa rápida, problemas. você Não, não entender, você me essa fala. foi a aula que você tinha dado, não é? Que você deixou lá. Isso, foi. Se você quiser pular, eu olho, amanhã eu vou Não, trabalhar, porque em casa eu não consigo. eu não vou Em casa poder eu só pular. paro na hora mesmo. Eu não Entendeu? vou Na poder hora da aula. pular Senão não dá. porque senão você não vai entender a outra parte, entendeu? Mas deixa eu te falar, mas você vai dar a matéria só para mim? É, fica Então tá. gravado também. Então tá, beleza. O pessoal vê depois. Tá bom. Aqui tem alguns exercícios, esse material tá lá no Google Sala de Aula, tá? Tanto o plano de aula quanto os exercícios. Depois você tenta fazer esses aqui, tem solução, inclusive. Aí, como é que a gente faz soma de matriz? A gente simplesmente vai pegar o elemento A1, somar com o elemento B11. A21, desculpa, A12, somar com o elemento B12. Por aí vai. Então vai ficar 1 mais 4, 2 menos 1, 3 mais 1, 4 menos 4, 5 mais 0 e 6 menos 6. Fazendo essa continha, a gente chega nisso aqui. Então, para a gente somar as matrizes, a gente só soma os elementos dela. E na subtração é a mesma coisa. Só que ao invés de somar, a gente vai diminuir, né? Aqui tem algumas propriedades dizendo que ela é associativa, né? A mais B, se você fizer A mais B e depois somar com C, é a mesma coisa que você fizer B mais C e depois somar com A. A ordem não vai interferir. Ela é comutativa, se você fizer A mais B ou B mais A, dá no mesmo, né? E ela tem elemento neutro, pezinha... Tá, esse aqui a gente vai ver exemplo mais lá para baixo, vai ficar mais fácil. Aqui só são as demonstrações. Aqui, por exemplo. Dada a matriz A,
aí JM por N, chama-se oposta de A, que a gente fala que é menos a matriz A'. Então, a gente pode usar a notação A' para dizer que a gente está falando da matriz menos A. E aí, A mais A' vai dar 0, né? Porque eu estou fazendo uma menos ela mesma. Então, quando eu fizer essa soma aqui, vai zerar. Vai ficar 1 menos 1, 2 menos 2, menos 3, mais 3 e 4 quintos menos 4 quintos. Tudo isso aqui vai dar 0. Tranquilo? Tranquilo. E aqui ele está falando da diferença. A diferença é a mesma coisa que a adição, só que ao invés de a gente somar, a gente vai diminuir. Sempre os elementos que correspondem à mesma posição, né? Aqui também tem alguns exercícios para vocês treinarem depois. Como é que eu pego um número e multiplico por uma matriz? Eu simplesmente vou multiplicar todos os elementos da matriz por esse número. Como assim? Tem um exemplo aqui. A matriz 1, 7, 2, 5 menos 1 menos 2. Então, eu faço 3 vezes 1, 3 vezes 7, 3 vezes 2, 3 vezes 5, 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 2. Você vai me dar 3, 21, 6, 15, menos 3 e menos 6. Então, é só eu pegar esse número que está multiplicando e multiplicar ele por todos os elementos da matriz. Tranquilo? Aí aqui a gente tem umas propriedades também. Se a gente Tranquilo. fizer B vezes A e depois multiplicar pelo Azinho, né? Esse Azinho e esse Bzinho são números quaisquer, tá? E o maiúsculo é sempre a representação da matriz. Então, a gente está pegando dois valores A. A gente pode fazer, por exemplo, se eu pegar 3 e multiplicar pela matriz, depois pegar o 2 e multiplicar por esse resultado, é a mesma coisa que eu fizer 6 vezes a matriz. Entendeu? Multiplicar eles antes para depois multiplicar a matriz. E aqui a distributiva também funciona. Eu posso fazer primeiro somar e depois multiplicar, ou multiplicar, né, pelo número e depois somar. E a vezes 1 vai dar a própria matriz. Agora, essa parte aqui que vai começar a complicar um pouquinho. Produto de Tava bom matriz. demais para ser verdade. Aqui que está a parte chata, mas não é difícil, não. Produtos de matrizes. Vou pegar um exemplo aqui. Aqui ele está descrevendo todo o passo a passo, né? De como é que a gente faz para fazer a multiplicação de matrizes. Vou pegar um exemplo. Pode ser esse aqui. Tirar um print, que eu consigo escrever lá no. Tá me ouvindo? Acho que eu caí. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acho que eu caí. Tô ouvindo. Eu, em vez de printar a tela, eu desliguei o Wi-Fi, porque é o mesmo botão. Peraí. Ai, meu filho. Ah, ele tá fechado, por isso que não tá funcionando. Vamos no velho Paint mesmo.
Gente, não reparem a lerdeza do meu computador. Mas quando eu uso o Meets, ele fica mais lerdo ainda. Enquanto abre, deixa eu ir adiantando aqui a explicação. Como é que a gente faz multiplicação de matriz? A gente sempre vai multiplicar linha por coluna. Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Então, grava isso, é sempre linha por coluna. E qual vai ser o primeiro elemento dessa... Ah, antes disso, tem uma regra importante que eu preciso falar. Deve estar aqui em cima. Então, a gente... Agora ele abriu. 2 até. A gente só vai conseguir multiplicar a matriz se o número de linhas de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda. Aqui ele deu um exemplo, ó. A vezes B. A é M por N e B é N por P. Então, o número de linhas de colunas da matriz A é N e o número de linhas da matriz B é N. Isso vai me retornar uma matriz M por P. Por que isso? Porque eu sempre vou fazer linha por coluna. Então, se esse número de colunas da A não bater com o número de linhas da B, a gente não consegue fazer a multiplicação. Então, essa matriz C vai ser uma matriz M por P. Conseguiu entender essa regra? Sim. Vou mostrar aqui os exemplos, que fica mais fácil, ó. Então, automaticamente, se aparecer um exercício que tenha diferença de quantidade de linha de coluna, não pode se multiplicar. Já Já está elimina. errado. Ó, por exemplo, essa matriz aqui da letra C, a primeira. Qual o número de linhas dela? 2. E colunas? Também 2. 3, né? Ah, tá. Da C. Da C. 2 linhas, 3 colunas. 3 Então, ela é uma colunas. matriz 2 por 3. E essa segunda matriz, ela tem o quê? 2 linhas e 3 colunas. Não, 3 linhas. Linha é sempre na horizontal. É na horizontal. 3 linhas e 2 colunas. Então, essa 2 por 3 e essa é 3 por 2. Então, casou, né? O número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. Então, você vai me retornar no final uma matriz 2 por 2. Né? Deixa eu escrever aqui. Mais fácil de entender. Sumir com isso aqui. Tá, então a gente viu que essa matriz aqui ela é 2 por 3. E essa aqui é uma 3 por 2. Não é isso? Aí a gente viu que o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. Então, ok, a gente consegue fazer a multiplicação. E o resultado dessa multiplicação vai me dar uma matriz o quê? 2 por 2, que é o que sobra, tá vendo? Então, o resultado aqui vai ser 2 por 2. E como que eu faço essa multiplicação? Então, como a gente já falou, linha por coluna. Ah, como assim? Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Essa multiplicação, eu vou primeiro só ilustrar, depois a gente faz as contas. Vou botar aqui, linha 1 vezes coluna 1. Esse vai me dar o elemento 1, 1 dessa matriz de multiplicação. Linha 1, coluna 2. Vai me dar o elemento 1, 2. Ó, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Lembra do A? Imagina que esse aqui é o A. A1, 1, A1, 2. Segunda linha, primeira coluna.
segunda linha, segunda coluna. Aqui eu tenho A21, A22. Tranquilo até aí? Oi? Não deu para te ouvir. Não consegui te ouvir, não. Deu uma falhada. Tá. Então, agora vamos fazer a conta de fato. Como seria essa linha 1 vezes coluna 1? Eu vou pegar o 1, vou multiplicar pelo 1, e aí eu somo com 5 vezes 2 e somo com 2 vezes menos 3. Vamos fazer aqui, vai ficar 1 vezes 1 mais, vou botar assim para ficar nítido, 5 vezes 2 mais 2 vezes menos 3. Agora, primeira linha, segunda coluna, vai ficar 1 vezes menos 1, 5 mais, né? 5 vezes 3, mais 2 vezes 0. Fala para mim agora, Idenildo, como é que vai ficar esse de baixo. Segunda linha com a primeira coluna. Segunda linha vezes primeira coluna. Vai falando aí para mim. Pra ver se você entendeu. Deu problema no seu microfone? Tinha até saído aqui sem querer. Tava dando problema. Então, continua para mim essa multiplicação aqui. A primeira Como é que vai questão ser a linha 2 com a coluna 1? Como é que fica aqui? Menos 1 vezes 1. Uhum. Mas aí essa é a. Aí depois com a coluna 2, certo? Ah, eu tenho que multiplicar todos os elementos. Todos da primeira coluna. Todos da linha Menos 1. 1 vezes 2. Não, calma aí. É menos 1, ó o de cima. 1 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 2 vezes menos 3. Isso foi a primeira linha com a primeira coluna. Então fica 4 vezes 3. Calma aí, onde é que você tá? Tá aqui, né? É porque eu tinha saído sem querer aqui, que meu microfone ficou ruim, eu não consegui, aí eu saí sem querer, nem eu prestei Ah, atenção, mas não, tudo tudo bem. bem. Vou repetir aqui. Primeira linha com a primeira coluna. Eu vou pegar o elemento primeiro e vou multiplicar. 1 vezes 1. E aí eu somo 5 vezes 2 mais 2 vezes menos 3. Essa é a primeira linha com a primeira coluna. Agora eu vou fazer primeira linha com a segunda coluna. É 1 Aí ficaria, vezes no caso, menos mais 1. 4 vezes 3. É Aqui isso? embaixo. Isso. Mais 4 4 vezes vezes. 3. Mais 7 Não, 4 vezes vezes 3 0. não. Não, não, não. Peraí. Peraí. É segunda linha com a primeira coluna. Ah, tá. Com a primeira coluna ainda. Isso. 4 4 vezes vezes 2. 2. Isso. E depois 7 vezes menos 3. Isso. Aí agora a gente vai fazer a linha 2 com a coluna 2. Você fez primeiro a primeira linha com a primeira coluna, depois com a segunda coluna. A Essa primeira linha com a parte aqui segunda que eu coluna. expliquei, dos elementos, você ouviu ou já tinha Foi caído? a hora que tinha caído aqui. Ah, Eu que tá. fiz Então, besteira aqui. Meu telefone não tá muito bom, não. Meu deixa eu aparelho. só voltar aqui. A gente sempre faz linha 1, coluna 1. É sempre a primeira linha com todas as colunas. E a primeira linha sempre vai ficar na primeira linha aqui da matriz final. Então, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Se tivesse mais uma coluna, ia ficar linha 1, coluna 3. E assim sucessivamente. E se você reparar, aqui vai ficar justamente aquele elemento 1, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Depois a gente Entendi, tem entendi. uma outra linha, né? Então, linha 2, coluna 1, coluna 2,
coluna 3, coluna 4, se tiver. E se tivesse mais uma linha, linha 3, ia ser linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, até onde Entendi. tiver. E aí, se tu reparar, vai ficar tipo aquilo que a gente viu dos elementos. A1, A12, A21, A22, né? Nas Mas posições certinhas. automaticamente, para fazer coluna 3 tinha que ter outra coluna também, né? Outra linha, outra coluna, que senão não ficaria, né? Sim, Uma boa explicação. o número tem que ser igual, né? Aqui. Correspondente, né? Tá bom. Tá, agora vamos fazer o último aqui. Linha 2, coluna 2. Como é que fica? Linha 2, coluna 2. Menos 1 vezes menos 1. Uhum. 4 Mais. vezes 3. Mais 4 vezes 3. Uhum. Mais 7 vezes 0. Então agora a gente só resolver essa conta aqui. Vou jogar aqui para Uhum. cima porque já está sem espaço. Então, 1 vezes Ok. 1, 1 vezes 1 dá 1. Mais 2 vezes 5, que é 10, vai dar 11. Mais 2 vezes menos 3, que é menos 6. Então, 11 menos 6 dá quanto? 5, né? Uhum. 1 vezes menos 1 é menos 1. Mais 3 vezes 5, 15. Vai dar... E aqui é 0, então vai dar Aí é 14. 0, né? 2 vezes 0. Vai dar 14. Aqui vai dar menos 1, mais 8, menos 21. Então, é menos 22 mais 8. Menos 22 mais 8 dá menos 16, não é isso? Não, menos 14. Menos 22 mais 8. Menos 14. Aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1 dá 1. Mais 4 vezes 3, 12. 12 Aí vai dar mais 0. 13. Vai dar Aí 13. 0. Assim, a gente pode ter errado alguma conta, mas o que importa é você ter entendido como é que faz Uhum. a associação aqui da linha com as Aquela colunas. parte da explicação teórica que caiu aqui que eu não peguei. Aí você conseguiu entender agora como é que funciona? Entendi. Tá? Aí, assim, isso aqui não tem jeito. Tem que exercitar. Uhum. Entendeu? Pegar e fazer. Aqui tem alguns exercícios, né? Para você treinar. E também você consegue achar na internet. Bastante coisa. Tem mais gente na sala, viu? A Valdeci entrou. Show. Aí aqui a gente tem a matriz de identidade, que é aquela que eu te falei. Sempre que você pegar a matriz de identidade e multiplicar por qualquer matriz, vai dar sempre a matriz. Exemplo, se eu pegar a matriz... Deixa eu apagar isso aqui. Fazer com uma matriz pequena, só para demonstrar. Se eu pegar essa matriz aqui, ó. Essa é a identidade, né? Que é a coluna principal, a diagonal principal é 1. E eu vou multiplicar ela por essa matriz aqui. Vou botar números pequenos. E aí, o que o teorema está me dizendo? Que sempre que eu tiver uma matriz e multiplicá-la pela identidade, eu vou ter a própria matriz. Mas você consegue visualizar por quê isso acontece? Ou não? Seus números ali tá 1 na primeira, tá 1 em cima e 0 embaixo. Aí do lado tá o quê? 2? Não, é 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. É a 0, identidade 0, 1. diagonal principal com 1 e todo o resto é 0. Eu fiz uma matriz pequena aqui só para a gente fazer as contas É rápidas. porque todo número multiplicado pelo 1 vai dar 1 mesmo, né? Sim, Vai e dar ele mesmo. além Vai disso, a dar ele gente faz mesmo. o quê? Linha por coluna, não é? Aham. E o outro elemento sendo 0, o que vai prevalecer vai ser só o próprio elemento que está aqui, porque vai ser 1 vezes 1 mais 0 vezes 1. Aham. Quando a gente fizer o segundo, vai ser 1 vezes 2 mais 0 vezes 1, que vai dar o 2. Aham. Aqui vai ser 0 vezes 1 mais 1 vezes 1, que vai dar o 1. E no final vai ser 0 vezes 2 mais 1 vezes 1. Reparou? Ó, essa matriz aqui é igual a essa aqui. Então, Uhum. toda vez que você multiplicar a matriz pela identidade, vai dar a própria matriz. É isso que ele está querendo dizer.
que ele está falando daquela questão lá, uma coisa muito importante. Quando a gente pega um número, por exemplo, 3 vezes 2 é 6, né? 2 vezes 3 é 6 também. Se a gente inverter a ordem, não faz diferença. Só que na matriz, a gente não pode fazer isso. Se eu multiplicar A por B, é diferente de eu multiplicar B por A. B por A. Às vezes, eu nem consigo multiplicar B por A. Porque ela pode, por exemplo, ser uma matriz M por N, N por M. Mas, quando eu faço ao contrário, esses números... Deixa eu pegar aqui o caso oposto. Esses números aqui podem ser diferentes, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho uma matriz M por N e N por P. Ah, beleza. Aqui eu consigo multiplicar porque o N, o número de colunas da A é igual ao número de linhas da B. Só que se eu fizer o contrário, B vezes A, pode dar problema. O número de colunas da B não é igual ao número de linhas da A. Então, não vou conseguir fazer, não existe esse B vezes A. E existem casos que pode existir, né? Mas também não necessariamente elas são iguais. A vezes B pode ser diferente de B vezes A. Então, a ordem que você multiplica as matrizes importa, tá? Principalmente por conta dessa questão de linha e coluna. Ok. Uhum. Aqui ele fala de matriz transposta. Matriz transposta nada mais é que você trocar linha por coluna. É como se você pega a sua mão assim para frente, como se você fosse dar um oi, sabe? A palma da sua mão virada para frente. E aí você pega o seu dedo, o seu dedão, e joga ele para cima. E aí a palma da sua mão vira para você. É mais ou menos esse movimento que eu estou fazendo aqui com a matriz. Não sei se vocês conseguiram captar o que eu tentei falar. Mas a gente faz a troca aqui de linha por coluna, tá vendo? Ó? AC, que era a primeira coluna de A, virou a primeira linha. E BD, que era a segunda coluna, virou a segunda linha. Então, quando a gente faz isso, a gente transpõe a matriz. Essa matriz é chamada de matriz transposta. Aqui a gente tem mais 2 exemplos, ó. AD, primeira linha, virou primeira coluna. AD, primeira coluna, virou primeira linha. BE, segunda coluna, virou segunda linha. E CF, terceira coluna, virou terceira linha. Tranquilo? Uhum. Vai ser a matriz transposta. Então, se a gente transpor a matriz 2 vezes, a gente vai ter a matriz original. Se a gente somar e transpor, a gente pode primeiro transpor e depois somar, dá no mesmo. E a multiplicação também por um número, a gente pode fazer antes de transpor, depois de transpor. Isso aqui é legal, tá? A vezes B, se a gente multiplicar a matriz e depois transpor, é a mesma coisa que a gente fizer a B transposta vezes a transposta. A gente inverte a ordem. Só que aqui a gente está transpondo. Então aí pode, tá? É uma propriedade importante. A vezes B, tudo transposto. Você entende essa notação aqui, né? Eu estou querendo dizer, quando eu boto A vezes B, aí eu boto esse parêntese transposto, quer dizer que eu estou multiplicando ela primeiro e depois transpondo. E no caso do lado, né, na igualdade do lado direito, quer dizer que eu transpus ela primeiro e depois fiz a multiplicação. Tá bom? Então, quando a matriz transposta é igual à própria matriz, ó, eu transponho ela e continuo tendo a mesma matriz, quer dizer que essa matriz é uma matriz simétrica. Ah, como assim? Ó? Esse exemplo aqui, da primeira, AB, BD. Se eu for transpor ela, eu vou trocar a primeira coluna, vai virar a primeira linha. Então, vai ser primeira coluna B, primeira linha B. E a segunda coluna vai virar segunda linha, BD, BD. Então, essa matriz ela é simétrica, porque quando eu transponho, eu tenho a própria matriz, né? Transposta é ela mesma. E antissimétrica quando é menos ela. Agora, chegamos na matéria de hoje. Matrizes inversíveis. Seja A uma matriz quadrada, a matriz tem que ser quadrada, tá? Para a gente conseguir inverter ela. Ela precisa ser quadrada. Seja A uma matriz quadrada,
Você lembra que é quadrada, né? Número de linha igual ao número de colunas. E a gente fala quadrada de ordem n, por exemplo. Quadrada de ordem 2. Então, uma matriz, duas linhas por duas colunas. Então, dizemos que A é uma matriz inversível se existir uma matriz B, tal que A vezes B igual a B vezes A igual a identidade. Ou seja, se eu multiplicar ela independente da ordem A vezes B, B vezes A, ela vai me dar identidade, tá? Então, eu digo que essa matriz A é inversa da B e vice-versa. Se A não é inversível, dizemos que A é uma matriz singular. Pode acontecer da matriz não ser inversível. A gente vai aprender a ver quando que a matriz é inversível e quando não é. Aí ele fala, se A é inversível, então é única matriz B, tal que A vezes B igual a B vezes A. A notação de inversa é essa aqui, tá? A menos 1. Agora é que ele já está usando A vezes A menos 1 igual a menos 1 vezes A igual a identidade. Aqui ele deu um exemplo, ó. Aqui ele não está ensinando ainda a calcular a inversa, tá? Ele só está demonstrando aquilo que ele falou lá em cima. A gente tem a matriz A, que é essa aqui, 1, 3, 2, 7. E ele está falando para você, ó, a inversa é essa aqui, 7 menos 3 menos 2, 1. Se eu multiplicar elas, eu vou ter identidade, independente da ordem. Então, vamos conferir isso aqui. 1 vezes 7 mais 3 vezes menos 2. Vai dar 7 menos 6, que é 1. Não é isso? 1 vezes menos 3 mais 3 vezes menos 1. Mais 3 vezes 1, desculpa. Dá 0. 2 vezes 7 mais 7 vezes menos 2. Dá 0. 2 vezes menos 3 é menos 6. Mais 7 vai dar 1. Então, ó, aqui deu a identidade. Se eu fizer ao contrário, A menos 1 vezes A, eu também vou ter identidade. Tranquilo? Até aí? Então, por enquanto, Sim. a gente só disse que existe matriz inversa e ela tem essa propriedade aqui. Se eu pego ela e multiplico... Se eu pego a matriz e multiplico pela inversa dela, tem identidade. A gente tem outros exemplos, depois vocês façam para treinar. Então, ele diz que a matriz é singular, não é inversível, pois aqui eu vou ter que... Ele ensina de um jeito difícil. Então, vamos aprender a achar a inversa usando o sistema, tá? Mas eu prometo que na próxima aula eu trago outro método que é mais fácil. Aí a gente faz aqui só uma 2 por 2. Então, sabendo que isso é verdade, a gente já comprovou aqui, se a gente pegar a matriz e multiplicar pela inversa, tem identidade. Então, a gente consegue saber quais são os elementos dessa matriz utilizando essa regra. Por exemplo, qual é a inversa dessa matriz aqui? 3, 7, 5 e 11. Eu vou botar números genéricos aqui, letras, né? A, B, C, D, e vou fazer essa multiplicação. Vou fazer a matriz inversa vezes ela é igual à identidade. O que eu quero saber? Eu quero descobrir A, B, C, D, que são os elementos da matriz inversa. Então, eu estou usando aqui essa equação e eu vou cair num sistema, eu vou conseguir achar, porque eu vou ter duas equações e duas incógnitas. Mentira, eu vou ter 4 equações e 4 incógnitas. Então, vamos fazer a conta aqui. Vai ficar 3 vezes A mais 5 vezes B, né? No primeiro elemento. 7 vezes A mais 11 vezes B. 3 vezes C mais 5D, né? 7 vezes C mais 11D. E aí eu sei que 3 vezes A mais 5B é igual a 1. 7A mais 11B é igual a 0. 3C mais 5D é igual a 0 e 7C mais 11D é igual a 1. Vocês conseguiram entender essa parte aqui? A conta? Complicou, né? Mas deu para entender. Então, na verdade aqui é como a gente vai se fazendo com números, aquela multiplicação mesmo que a gente já viu. Só que a gente não sabe quais são os valores, então a gente botou letras para a gente conseguir descobrir. Entendeu? Aí que a gente vai chegar no sistema, né, que a gente tirou daqui. E resolvendo isso aqui, a gente pode fazer, por exemplo,
A gente vai estudar ainda resolução de sistema. Mas a gente pode fazer aqui, por exemplo, deixa eu pensar. A gente pode isolar o A aqui. A igual a 1 menos 5B sobre 3 e substituir embaixo. Vocês lembram? Já fizeram alguma coisa disso esse ano ou ainda não? Sistemas. Nem lembro. Vamos fazer então? Para vocês conseguirem compreender. Então, eu posso dizer que o 3A é igual a 1 menos 5B. Não é isso? Só jogar o 5B para o outro lado. E o A vale quanto? 1 menos 5B sobre 3. Tudo bem até aí? Ou não? Sim ou não? Sim, não, não. Não, sim. Edenilda? Seu microfone está aberto, mas não estou te ouvindo, não. Então, vamos lá. A gente vai pegar esse A e vai substituir aqui. Então, vai ficar 7 vezes 1 menos 5B. Nossa, tá ótimo isso aqui. 1 menos 5B sobre 3. Mais 11B igual a 0. Então, a gente pode multiplicar tudo por 3, né? Para tirar esse denominador daqui, vai ficar 7 menos 35B mais 33B igual a 0. Toda hora, e toda hora quando eu vou mexer nele, tá saindo da tela, tá sumindo aqui, eu tô saindo sem querer. Não, tranquilo, eu tô resolvendo aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei a primeira equação e isolei o A, tá vendo? Aí eu peguei esse valor de A e joguei na equação de baixo. Aí agora eu vou achar quanto que vale B. Vai ficar 2B. 7 menos 2B, né? E aí o B vai ser o quê? 7 sobre 2. E aí o B sendo 7 sobre 2, eu jogo ele aqui em cima e descubro o valor de A, que é menos 11 sobre 2. A mesma coisa eu faço aqui nessa de baixo. 3C mais 5D igual a 0. Né? Isolo o C ou D, jogo na de baixo e aí eu acho os valores de C e D. Então, a minha matriz inversa vai ser essa aqui. Menos 11 sobre 2, 7 sobre 2, 5 sobre 2, menos 3 sobre 2. E aí, quando você pode tirar a prova real, né? Multiplica as duas para ver se realmente vai dar identidade. Assim, esse método é fácil. Só que ele dá muita conta conforme você vai aumentando a ordem da matriz. Por exemplo, uma matriz 3 por 3, você já vai ter... Olha, aumentou em 5 o número de variáveis. Então, você vai ter mais 5 equações aí para você fazer a conta. Então, dá bastante trabalho. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o outro método para matrizes maiores, que eu acabei esquecendo de botar aqui. Tranquilo essa parte de inversa? Sim. Agora vamos falar um pouco dos determinantes. A teoria dos determinantes teve origem em meados do século XVII, quando eram estudados processos para a resolução de sistemas lineares de equações. Inclusive, nossa próxima matéria é sistema linear. Então, o determinante da matriz, ele ajuda a gente a dizer quando que um sistema ele tem solução.
Se ele é possível, determinado, possível, indeterminado, todas essas coisas a gente vai ver. Tá? E aí agora a gente vai ver o que é esse tal desse determinante. O determinante da matriz nada mais é do que... Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Tá. A gente vai pegar os elementos da diagonal principal, multiplicar. Sempre que eu multiplicar na direção da esquerda para a direita, que seria essa aqui, diagonal principal, eu vou ter a parcela positiva. Sempre que eu multiplicar ao contrário, eu vou ter parcela negativa. No caso da matriz 1 por 1, é o próprio elemento, né? Mas quando eu tenho uma 2 por 2, já começa a ficar diferente. Deixa eu ver se ele dá o exemplo aqui da 3 por 3. Aqui na 3 por 3, como é que eu vou fazer? Deixa eu dar um print screen aqui. Na 3 por 3, a gente faz assim, ó, repete. Vai ser, falando sério, vai ser muito difícil no Enem vocês fazerem determinante de uma matriz maior do que 3 por 3, tá? Mas pode acontecer. O que a gente faz é simplesmente repetir a primeira e a segunda coluna para a gente conseguir fazer as multiplicações. Só questão de visualização, tá? Não precisava não, mas para visualizar fica mais fácil. Então aqui eu ficaria com essa multiplicação positiva, essa multiplicação positiva e essa multiplicação positiva. Agora eu vou fazer lá no sentido contrário. Seria essa multiplicação negativa, essa multiplicação negativa e essa multiplicação negativa. Então fica A1 vezes A22 vezes A33 mais A12 vezes A23 vezes A31 mais A13 vezes A21 vezes A, aqui é A32, escrevi errado, vezes A32. Aí agora eu começo com menos, ó. Menos A13 vezes A22 vezes A31, menos A1 vezes A23 vezes A32, menos A12 vezes A21 vezes A33. Vocês conseguiram entender o cálculo do determinante? É tranquilo, é só você repetir a primeira e a segunda coluna e fazer essa multiplicação aí cruzada das diagonais. Sempre da esquerda para a direita positivo e da direita para a esquerda negativo. Tranquilo? Tranquilo. Acho que aqui embaixo ele até fez desse jeito que eu falei, ó. Tá vendo? Ó? Não estava nem ter desenhado, mas tá bom. Isso a gente chama de regra de Sarros. Beleza? Aqui é um outro jeito, né? Sem precisar repetir. Mas quando vocês estiverem craque repetindo, a gente passa por essa fase aí. Aqui tem os exemplos também de matrizes para vocês calcularem o determinante. E aqui a gente tem algumas propriedades do determinante. O determinante da matriz transposta é igual ao determinante da própria matriz. Por quê? Eu só estou trocando linha por coluna, né? Os números são os mesmos, então não tem por que o determinante ser diferente. Se você tem uma linha ou uma coluna nula, uma linha completa, tá? De zeros, ou uma coluna completa de zeros, esse determinante já vai dar zero. Porque no final eu vou pegar, quando eu for fazer aquelas multiplicações diagonais, em toda uma daquelas diagonais que eu estou pegando, vai ter um elemento zero, que vai me dar um resultado zero no geral, né? Então, multiplicação de uma fila por uma constante. Se multiplicarmos uma fila qualquer de uma matriz M de ordem N por um número K, o determinante da nova matriz M' será o produto de K. Isso aqui vai ajudar a gente quando a gente estiver resolvendo o sistema, tá? Que é quando você pega uma coluna ou uma linha e multiplica por um K, e aí você faz o determinante dessa matriz sem a multiplicação, tem que multiplicar o K por fora.
Essa parte, por enquanto, ainda não vamos usar. Não. Ele está demonstrando, ó, por exemplo. Eu peguei a primeira linha e multipliquei por 7. Então, esse determinante é igual a 7 vezes o determinante desse. Repara a notação, ó, eu não estou usando mais aquela chavezinha fechada. Quando ele bota a linha reta, quer dizer que isso aqui é o determinante, tá? Não é a matriz, é o determinante. Ele está calculando o determinante. Essa é a notação gráfica. E o teorema de Binet, que seria o determinante de A vezes B igual ao determinante de A vezes o determinante de B. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre sistemas lineares. E vai ficar um pouquinho mais claro essa questão dos determinantes, né? Porque agora a gente está vendo, mas não sei se vocês conseguiram captar a utilidade. Mais para frente vocês vão entender melhor. Tá bom? Porque se vocês forem parar para ver, uma multiplicação de matrizes, na verdade, é um sistema que você está resolvendo, né? Repara aqui quando a gente vai calcular a inversa. Isso aqui não resultou um sistema, ó. A gente caiu num sistema aqui grandão. Então, as matrizes são muito usadas para resolver sistemas lineares. É uma das aplicações. Tranquilo? Valdeci, você chegou depois? Deixa eu ver se ele ainda tá. Você falando assim parece até que é fácil. Não, tem que treinar, tem que treinar. Valdeci, você chegou um pouco depois. Na última aula eu não consegui dar, mas eu gravei um vídeo sobre matriz, que era essa primeira parte que eu estava repassando com a Edenilda, antes da matriz inversa. E aí a matéria de hoje mesmo era matriz inversa e determinante. E eu ia entrar em sistema linear, mas como eu fiz tive que voltar um pouquinho, aí acabou que ficou em cima. E também acho que é muita coisa de uma vez. Aí eu vou pedir para vocês fazerem uns exercícios. Deixa eu dar uma olhada se tem algum que a gente consegue fazer agora, assim, rápido. Exercícios matriz. Então, assiste essa aula tanto a de hoje quanto a última que o Wesley postou lá, sobre matriz, para você não ficar perdido. Hoje eu tentei voltar, mas assim, passei mais rápido. A outra aula tá mais explicadinha. Gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, me procurem, tá? Não fiquem com dúvida. Aqui, ó, vamos fazer essa questão do Enem. Para fechar. Para vocês verem que é molezinha. Eu vou dar, então, 10 minutinhos, pode ser? Para vocês fazerem. Deixa eu mutar aqui o microfone. Valdeci, Denilda, como estamos? Oi, Rayane. Olha, eu nem tentei fazer, que eu estou fazendo janta ao mesmo tempo. Eu estou aqui correndo na cozinha lá, que meu negócio estava bem queimando. E o Valdeci? Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Rayane. Bom, vamos lá, então. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4. Estão vendo aqui a matriz? Ó? Matemática, 4 bimestres. Então, a primeira linha seria essa, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Primeira, segunda, terceira e quarta coluna. Então, é uma matriz 4 linhas por 4 colunas. E que poderia calcular as médias anuais dessa disciplina usando produtos de matrizes. Todas as provas possuem o mesmo peso, e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por. E aí, gente? Qual é a primeira regra? Sabe que essa matriz aqui é 4x4, né? Qual é a regra, Edenilda, para a gente fazer a multiplicação de matriz? Cara, você falou agora, eu já esqueci. Então, ó.
Primeira linha pela primeira coluna. Não, sim, estou falando da questão da ordem das matrizes. O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, não é isso? Então, isso. Então aqui, ó, deixa eu só ver um negocinho. Então aqui, se a gente fosse pegar primeiro esse cara, essas primeiras matrizes aqui já estariam fora, né? Porque elas são uma linha por 4 colunas. Concorda comigo? Essa aqui é uma linha, 4 colunas. Uma linha, 4 colunas. Essa aqui é Uma coluna. uma coluna, 4 linhas, uma coluna. Essa aqui pode ser. Essa aqui é 4 linhas, uma coluna. E essa aqui é 4 linhas, uma coluna. Aí o que, que a gente faz? A gente pega o primeiro elemento, multiplica, mais o segundo elemento, multiplica, mais o terceiro elemento, multiplica, mais o quarto elemento, multiplica, não é isso? Uhum. Primeira linha com coluna. Se a gente multiplicar tudo por 1, a gente vai estar tirando média? A gente só vai estar somando, não é isso? Vai ficar 5,9 vezes 1, mais 6,2 vezes 1, mais 4,5 vezes 1, mais 5,5 vezes 1. Vai ser só a soma dessas notas, né? No final, a gente vai ter uma matriz o quê? 4 linhas por uma coluna, não é isso? Que vai ser as 4 médias das 4 matérias. Ó, a gente tem uma matriz 4 por 4 com as notas e vai multiplicar por uma matriz 4 por 1. Isso aqui casou com esse. E eu vou ter no final o que sobrou, uma matriz 4 por 1. Onde a primeira linha vai ser o quê? A soma desses valores tem que ser... Como é que eu faço a média? Eu somo os valores e divido pela quantidade das parcelas, não é isso? Então, eu tenho que ter 5,9 mais 6,2 mais 4,5 mais 5,5 dividido por 4, não é isso? Uhum. Então, qual seria a resposta? Mas deixa eu calcular aqui. Eita, caraca. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é que a gente nem precisa fazer a conta aqui. Eu vou fazer a conta para vocês entenderem, mas, na verdade, a resposta é a letra E. Porque se a gente pegar todas as notas e dividir por 4, naturalmente, quando a gente faz a multiplicação de matriz, a gente está somando, né? Vai ser 5,9 vezes sobre 4 mais 6. Deixa eu escrever aqui. Se eu fizer ó, a primeira linha com a primeira coluna, eu vou estar calculando a média da matemática, concordam? Porque vai ficar 5,9 sobre 4 mais 6,2 sobre 4 mais 4,5
sobre 4 mais 5,5 sobre 4. Isso aí é o quê? É a média, não é? É a mesma coisa que eu pegar todos esses valores aqui, ó. 5,9 mais 6,2 mais 4,5 mais 5,5 e dividir tudo por 4. Somei tudo, dividi pela quantidade e essa é a média. Essa seria a primeira linha, matemática. Qual seria a segunda linha? 6,6 sobre 4, mais 7,1 sobre 4, mais 6,5 sobre 4, mais 8,4 sobre 4. Somando tudo, vou ter a média de português. Conseguiram entender? E aí eu vou ter no final uma matriz 4 por 1. Com as médias aqui, das 4 matérias. Sim ou não? Acho que o Valdeci tá sem microfone, né? Você conseguiu entender, Valdeci, essa questão? Show. Bom, eu acho que a Edenilda caiu. Se ela não tá falando nada. Então, pessoal, isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Essa lista de exercícios, ela tá lá no Google Sala de Aula. Eu peço que vocês façam, tá? Procurem também na internet questões do Enem de matriz. Não tem muitas não, tá? São poucas. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo. Beleza? Obrigada a você. Obrigada, Rayane. Meu telefone tá com problema há um tempão, eu não sei mexer nele, ele fica toda hora ele travando. Tu conseguiu entender? Consegui sim. É que eu tava. Naquela hora eu tinha ido lá olhar minha panela e depois eu voltei, mas eu entendi sim. Então, beleza. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa semana para vocês. Para vocês também. Tchau. Reação do mercado financeiro e mal-estar com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Marinho teria dito a investidores que renda cidadã iria sair de qualquer jeito, com ou sem cumprimento do teto de gastos. Desde então, o esforço é para alinhar o discurso político ao da equipe econômica. Tanto que Bittar saiu do Alvorada e foi direto para uma reunião com o ministro Paulo Guedes. Chegou dizendo que só apresenta seu relatório com o aval do ministro, ao fazer quando estiver aprovado pelo ministro. Bittar é relator do orçamento e da PEC emergencial, a emenda à Constituição que cria gatilhos para controlar os gastos do governo. E é nesse texto que deve ser incluído o Renda Cidadã. O problema é saber de onde sairão os recursos para tocar o programa se falta dinheiro no orçamento. E as polêmicas alternativas até agora, como o fundo da educação básica e o dinheiro do pagamento de dívidas judiciais do governo, só provocaram desgaste e
desconfiança. A conversa do relator Bitar com o ministro Guedes durou 1h30. Os dois apareceram juntos na porta do ministério. Só o senador falou. Prometeu apresentar o texto da proposta do Renda Cidadã na quarta-feira. Não indicou a fonte de recursos, mas repetiu que será com a aval da economia e com responsabilidade fiscal. Houve turbulência, é normal, as relações humanas, e agora as coisas, meus juízes, entraram no eixo do governo. Agora, todos nós estamos estudando para que a gente apresente a proposta, a ideia apresentada quarta-feira pela manhã, e aí sim dizendo, dentro do orçamento de outros para as Guedes encerrou a entrevista puxando o senador. O ministro fez uma brincadeira com uma situação que ele mesmo viveu em pelo menos 2 ocasiões durante entrevistas, quando foi interrompido pelo ministro Ramos, que cuida da articulação do governo, e quando foi puxado pelo líder do governo, Fernando Bezerra, do MDB. E a ordem é mesmo falar menos. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, saiu do café da manhã com o Bolsonaro, reiterando a cobrança que vem fazendo ao governo, a necessidade de uma solução para o problema fiscal do país. E um dos mecanismos está exatamente na PEC emergencial, que são os gatilhos para conter os gastos públicos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão agora num jantar na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O encontro, marcado por parlamentares, uma tentativa de reaproximação. Guedes e Maia têm protagonizado debates públicos nas últimas semanas em assuntos como as reformas tributárias, administrativas, privatizações e o programa Renda Cidadã. Essa pandemia, empresas estão se esforçando para ajudar o Brasil. A indústria química alemã BASF destinou mais de 2.700.000 reais para ajudar 100 cidades onde tem fábricas, além de São Paulo, que fica a sede administrativa. A empresa desenvolveu no Brasil uma substância usada na transformação do álcool em álcool gel e doou cerca de 45 toneladas desse produto a parceiros. A multinacional também distribuiu de graça 12.000 cestas básicas e forneceu 10 toneladas de material para o sorvete para a fabricação de fraldas, doadas a famílias atendidas por instituições sociais. Isso nos enche com orgulho do que nós estamos fazendo. Os colaboradores, também toda a empresa. Temos que juntar todas as forças para superar essa situação, esse momento tão difícil. O INSS e a Subsecretaria de Perícia Médica do Ministério da Economia ainda apresentaram um protocolo para a realização de perícias médicas no mundo da telemedicina. Caso determinado pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Dantas, para a adoção da medida termina hoje. À tarde, representantes do governo alegaram que há dificuldades para implantar a teleperícia e apresentaram ao TCU soluções alternativas para melhorar o atendimento. As propostas não foram detalhadas. O presidente americano Donald Trump recebeu alta do hospital depois de 3 dias de internação e vai continuar no tratamento contra a Covid na Casa Branca. Trump saiu pela porta da frente do hospital Walter Reed, desceu as escadas sozinho, tentando demonstrar força, fez sinal de positivo para as câmeras e disse obrigado antes de entrar no carro. Ele seguiu para o heliponto. O helicóptero sobrevoou a aglomeração de apoiadores em frente ao hospital e seguiu para a Casa Branca. Ao chegar lá, o presidente subiu as escadas, parou na sacada e tirou a máscara que colocou no bolso. Depois fez uma longa continência, aguardando a decolagem do helicóptero, e entrou na residência presidencial. O próprio Trump confirmou que teria alta e escreveu numa rede social: não tenha medo da Covid, não deixe que a doença domine a sua vida. Me sinto melhor do que me sentia há 20 anos. Pouco depois, a equipe médica deu uma entrevista coletiva na porta do hospital. O Dr. Sean Conley disse que o estado de saúde do presidente melhorou nas últimas 24 horas e que
desde sexta, ele não apresentou febre. O médico informou que os níveis de oxigênio de Trump estão normais. Ele confirmou que durante o fim de semana, o presidente recebeu oxigênio suplementar 2 vezes, por períodos curtos, e disse que ele ainda não está fora de perigo. A equipe médica não respondeu se o presidente apresenta algum comprometimento dos pulmões, coração e fígado. Donald Trump vai continuar sendo. Oi, Amanda, olha só, eu fiz aquela hora. Tem que ter o nome completo mesmo, porque agora eu cliquei e apareceu Nida. Só Nida, tá bom? Ou bota o nome completo, porque meu nome é Edenilda, não é Nida. Eu boto Nida mesmo? Quer que eu ligo direto? Sem ser pelo Zap? Espera aí que eu vou ligar direto para você sem ser pelo Zap.